Graças a Deus, hoje o tempo está propício, porque a palavra do Senhor, ela esquenta os nossos corações. Eu quero louvar ao Senhor pela vida da tua serva, que vai trazer hoje uma palavra do trono celestial, e que vai mudar o nosso comportamento. Eu sei que a palavra, ela expulsa a pena, ela corta a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, escaneia o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades e sela em nome de Jesus. Usa a tua serva com poder e graça. Mudou. O poder de Deus esteja sobre a vida dela, que haja cura, que haja libertação, toda dor no corpo, no físico, na alma, seja agora repreendida, anulado e desfeito, em nome de Jesus. Sela as nossas mentes, os nossos corações, seja cativo ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Oi, inchadinho. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Amém? Estão com frio? Mas o Espírito Santo, ele está aqui. E algo que o Senhor falou para mim, né? Hoje eu cheguei aqui e tinha esquecido a chave, né? A igreja tem 3, 4 chaves. Cada chave desta custa quase R$300, né, Leandro, né? Porque é muito tetra, né? E todo domingo, quando vai ter o culto, a gente sente que há uma batalha espiritual. Mas ontem, Deus, ele falou algo para mim, né? Porque lembra um dia eu falei para vocês que há 30 anos atrás, quando a gente ia nas igrejas, a igreja, ela era tão... A gente via as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, né? Assim, de uma maneira linda. E a gente ia na igreja, quando a gente saía da igreja, a mão da gente estava cheia de pó de ouro. Quantas vezes acontecia isso? Quando você fazia assim, a sua mão estava brilhando, né, Alfredo? Eu acho que a Heloísa sabe muito bem, porque a gente tem mais tempo, acho que vocês, não sei, dente de ouro. O povo fala, que me nasceu aqui um dente de ouro. E era um dente de ouro, era lindo de ver. Mas a gente, irmãos, é um tempo de muita vigilância. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, eu quero declarar, Senhor, que todo pensamento é levado cativo ao Senhor, Pai. Porque em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tinha uma mente tão privilegiada. E quem via o Filho, via o Pai. E nós queremos entender a sua mente, não somente entender, discernir, mas queremos ter a mente de Cristo, a inteligência emocional de Cristo. E o Senhor me faz lembrar, Pai querido, de uma palavra, e eu quero ser boca tua, Senhor, para declarar aquilo que está no teu coração, não aquilo que está no meu, mas aquilo que está no teu coração. E eu quero também, Senhor, te pedir para que nos faça iguais, semelhantes a Ti, porque é isso que nós precisamos, isso que nós anelamos. Amém?
E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu acho que todos nós vimos o suicídio, não sei, o assassinato do Daniel Mastral, mas muitas coisas estão vindo, né? E nós sabemos que hoje, irmãos, às vezes você fala, pô, sempre as mesmas músicas, sempre os mesmos, né, preletores, sempre os mesmos presbíteros, obreiros escolhidos, né, presbíteros principalmente escolhidos a dedo. Mas hoje em dia, amados, existe uma verdade. Hoje nós não sabemos mais quem é quem. Sabemos assim, por exemplo, nós, de uma igreja muito pequenininha, eu sei quem Heloísa é, quem Alfredo é, quem Aisha é, quem Gilberto é, né? Quem Silvia é. Conhecemos de muitos anos, mas nós não sabemos. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que os escolhidos ou do diabo também se transformariam até em anjo de luz, né? Então, a gente fica pensando quem é quem, né? Hoje você pega aí a internet e você vê que você fica confundido. Porque uma coisa é você conhecer e andar com uma pessoa, outra coisa é você andar. E quem viu a vida do Daniel Mastral, né, irmãos, é algo muito sério e que nós precisamos ficar muito atentos. Muito atentos. Por quê? Porque hoje todo mundo gosta de uma visualização. Porque a igreja quase não anda ao redor de Jesus. A igreja anda ao redor de pessoas. E isso foi algo muito sério que despertou no meu coração essa palavra, sabe? Porque Deus, ele falou algo comigo muito sério. Ele falou assim para mim: você se lembra quando foi em 2012? Tá aqui a pastora Heloísa, o Gilberto, que não me deixam mentir. Deus, ele contou um tempo de eu sair da igreja do apóstolo Jackson. O apóstolo Jackson, ele era um homem de Deus. Deus revelava para ele, assim, coisas profundas. Profundas, assim, de uma verdade absurda. Quando foi mudar o eixo da terra, né, Heloísa? Deus falou na igreja que ia mudar o eixo da terra. Deus falava o nome dos demônios, né? E quando foi para eu ir para lá, Deus, ele mostrava, eu fiquei 2 anos desigrejada com essa igreja aqui dentro da minha casa. Eu estava ficando até meio doida, porque as crianças que iam pulavam no sofá, comiam tudo que tinha na geladeira. Quando saía, nossa, era uma maior sujeira. Eu era 3 horas da manhã, eu estava limpando a minha casa, eu, Alfredo e a Sandra. Quando chovia, a gente pegava e começou a ficar na garagem, porque na salinha não dava mais. E foi uma luta assim muito grande, mas muitos sinais de Deus, né? E eu amava aquele apóstolo de uma maneira assim. E aí o Senhor falou assim: você sabe por quê? Porque eu mandei 3 homens e mulheres de Deus falar com você e para você sair? Porque até hoje eu não entendi, né? Na época tinha um pastor lá da Zona Norte que ele morreu. Aí veio um pastor, um apóstolo, e falou para mim: ó, Deus manda você sair da plenitude. E eu falei, porque eu não acreditava nisso, né? Porque eu via que o apóstolo estava com Parkinson e eu achava que eu ia ficar até o fim dos dias dele com ele, né?
Porque quando Deus me levou para lá, Ele me mostrou um sonho, uma visão, que Ele vinha e falava, vem, abria uma câmara frigorífica assim, tinha vários javalis, e esses javalis eram demônios abatidos por Ele. E Ele falava, vem, que eu vou te ensinar. E aí eu fui, e começou ele ir lá em casa, mas a igreja já estava lá 2 anos, que eu fiz um culto de ação de graças e depois não parou mais de gente. E eu, o Alfredo, a Sandra, a gente enxugou, o Gilberto, nós enxugamos muito gelo, né? Enxugamos, a gente, nossa, chovia, aí ia ter o culto, a gente passava a roda, era uma luta absurda, né, Alfredo? E aí, quando foi para sair, Deus mandou um apóstolo, ele falou assim, sabe o pastor tal? Nem me lembro o nome dele, Heloísa. Renato, lembra, sabe, conhece o pastor Renato? Eu falei, não, mas já ouvi falar, ele morreu. E se você não sair, Deus vai te matar. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não precisa tanto, né? Santo é Deus mesmo. Aí veio a pastora Marli e falou a mesma coisa. Falou, se você não sair, Deus vai te matar, você vai morrer. Aí veio um outro evangelista que eu não conhecia e falou que o tempo foi contado e que se eu não saísse, eu ia morrer. Eu falei, não quero morrer, eu quero ser obediente a Deus, né? E aí Deus me lembrou isso esses dias com a morte do Daniel Mastral. Eu falei, não, eu não estou morta, eu estou aqui viva fazendo a obra. E o Senhor falou assim, você sabe, diante de Deus, Deus falou para mim, você sabe o que é Bushido? Bushido. Eu falei, Bushido, aí fui procurar, porque o Senhor falou comigo. Bushido é um código de honra dos samurais, que era lealdade, dignidade, honra, respeito, compaixão, misericórdia. Era um código de lealdade, mas servir aquela pessoa até a morte. E se você passasse uma vergonha por perdas, alguma coisa, você se matava, né? Ou morria. E Deus falou para mim, você precisa quebrar isso na sua vida. Por isso que eu falei para você, se você não saísse, você ia morrer. Eu falei, nossa, mas será que eu tenho essa carga tão grande? Tá certo, quando eu fiz uma quebra lá, eu fiquei rindo, minha boca não conseguia parar de rir. Era uma coisa, eu falei, meu Deus, eu vou cair cheio de demônio aqui quando eu fiz a quebra do DNA japonês, lá na Neuza. E aí o Senhor falou para mim, eu quero que você ministre sobre a vida do guerreiro, a vida dos ministradores, dos obreiros, porque os obreiros estão diluídos no código de honra a mim. Heloísa do céu, a mesma palavra assim, porque a Isha falou para mim que Deus tinha dado uma palavra, que foi a mesma que deu para você, e Deus falou comigo, queridos, hoje em dia, e eu, quando eu fiquei, eu até mandei, acho que era o dia, eu ia na casa, sei lá, eu tinha falado com o Mário, eu falei, você viu que Daniel Mastral morreu, né? Acho que toda a comunidade evangélica ficou chocada, né? Só que Daniel Mastral, ele era mesmo um homem de Deus? Como nós podemos falar isso, né? Aí eu fiquei pensando, queridos, o diabo, ele se veste até em anjo, em vestiduras de anjo de luz. E uma das coisas que foi falado é que a igreja nos anos 90 se vendeu. Se vendeu e hoje tudo é dinheiro. Dinheiro, e não pense não, que isso aqui que nós estamos, né? Hoje a gente vê grandes homens de Deus, mulheres de Deus, querendo uma honra. A honra não deve ser
O pastor, ele deve levar, nós, como pastores, devemos levar uma ovelha ao redor de Jesus e não ao nosso redor, porque nós não somos nada. E o Senhor falou para mim, hoje, com a internet, estão fazendo com que as pessoas fiquem ao redor das pessoas e não de Jesus, queridos. E aí o Senhor falou algo para mim, que eu gostaria de compartilhar em João 14, amém? Uma palavra que o Senhor, não era João 14, peraí. Só um minuto. Eu não ia pregar nessa palavra. Só um minuto só. A palavra, ela... Minuto. Só as pataquadas de Elizabeth. Algo muito sublime, sabe? Da parte do Senhor. Que fala muito sobre a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Só um minuto. Não, eu não ia pregar nessa palavra, mas agora, quando eu estou aqui em cima do púlpito, Deus, ele falou para mim. Não, só pode ser Mateus. Peraí. Algo sobre a questão da... Assim, Mateus 14. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos, este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, amarrou, colocou na prisão por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. E João lhe dizia, não é lícito você possuir a esposa do seu irmão. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o considerava um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou Herodes. E aí, o que aconteceu? Ela pediu a cabeça de João Batista. E ele, mesmo temeroso demais por matar um profeta, ele fez o quê? Ele cortou a cabeça. Herodias levou a cabeça de João Batista nas mãos da mãe dela. E aí a palavra do Senhor, você sabe que João Batista era tipo um primo de Jesus, né? Eles estavam no ventre mais ou menos num tempo comum e o rei se arrependeu. E aí diz aqui que os seus discípulos de Jesus, foram lá, levaram o corpo, enterraram e foram dizer a Jesus, quer dizer, Jesus, João Batista morreu, decapitado. E aí, Jesus ouviu aquilo. Ele, ouvindo isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte, sabendo o povo. Seguiu a pé desde as cidades. E Jesus olhou aquela grande multidão. Gente, quando a gente lê uma palavra como essa, a gente fica pensando, né? Hoje, a comunidade evangélica ouviu falar, tal Daniel Mastral foi morto, não foi morto. Fica todo mundo, né? O que aconteceu? Será que o cara realmente... Tanto que falaram, assim, várias coisas, até que ele era homossexual, tá lá, né? Dizendo que ele era homossexual. Gente, isso não importa. O que importa é uma questão... Vamos dizer que ele fosse satanista. Caio Fábio é inimigo dele, né? E aí
falou que ele deixou a mulher dele morrer e tal. O povo fala que foi um seguro de vida, que a seguradora estava atrás dele. Sei, assim como Estevão, ele morreu, e logo depois Paulo foi levantado, a gente espera que esse outro que diz que é ex-satanista possa frutificar. Essa é a nossa esperança. Porque Jesus, ele tinha uma inteligência emocional tão forte que no dia que ele foi traído, ele instituiu a Santa Ceia para nós, que é realmente, não é uma apoteose, mas é uma lembrança que você e eu estaremos lá na Terra Prometida. E aí, queridos, diz aqui que quando ele ficou sabendo que, degolaram João Batista, ele foi para o deserto orar. Mas o que aconteceu com ele? A multidão o seguiu e ele não ficou com nenhum mimimi. Crente, nós somos muito cheios de mimimi. Ai, se a pastora não me deu oi e tal. Ai, se não sei o que lá. Não, você... E começa aquele monte de acusação, mimimi, perseguição. Jesus nem olhou. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que João Batista tinha cumprido o ministério. Por que João Batista morreu? Morreu porque Deus permitiu, senão ninguém iria tocar. Porque a Bíblia nos ensina isso. Ninguém tocou em Jesus. Ninguém. Não porque só Jesus era, mas porque ninguém pode tocar em você, em mim. Ninguém pode tocar. E se acontecer algo, é porque Deus permitiu tal coisa. Amém, queridos? Isso é uma coisa muito séria. Então, João Batista, por que chegou o final da vida dele? Ele estava lá preso. Poderia ter caído, como Paulo e Silas lá, abrindo as portas automáticas da prisão. Deus faz da maneira como Ele quer. E se você for pensar algo muito sério, Jesus, ele olhou aquela multidão. Ele sentia como nós sentíamos. Ele estava doído por João Batista. Ele ia para o deserto. Quando ele viu a multidão, ele falou, nossa, essa multidão está com fome. E começou a explicar as coisas manifestas do céu para a terra, para aquele povo, irmãos. E aquele povo tinha um quociente intelectual, eles não tinham o tanto de informações que nós temos, mas a inteligência emocional que Jesus, ele tinha, fez com que ele olhasse para a multidão que não tinha identidade e falasse, vamos fazer a multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão. Amados, nós precisamos aprender com Jesus. Sabe, porque a gente fica com tanto mimimi. Quando acontece alguma coisa, a gente fala, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber, eu não vou mais orar, para que eu vou fazer isso? E a gente começa a ter uma imaturidade, né, absurda. E nós temos, porque Deus, ele fala para nós que nós devemos ter os olhos de águia, olhando realmente, entendendo quem é quem e discernindo. Porque hoje em dia a gente não sabe mais. Nós temos visto, inclusive, pastores que querem honra para si. Gente, isso é completamente errado na vida dos ministradores, na vida de Jesus. Ele simplesmente só fazia o que o Pai mandava. O que o Pai, ele era o reflexo, ele era a imagem e semelhança do Pai, de Deus. E hoje nós somos o quê? Nós achamos, e sempre dentro dos nossos achismos, nós queremos encontrar e sempre olhamos o nosso ego
muito egocêntrico, andamos nessa maneira e nós precisamos vigiar. Hoje eu tenho um super cuidado com o que eu olho. Tenho mesmo. Quando começa com esse negócio, já eu quero like, eu quero isso, você já sabe que está debaixo de mão. Hoje, muitos deixaram, eu vejo muitos médicos, muitos fisioterapeutas, muitos profetas que deixaram a sua profissão para ficar exclusivamente colocando o quê? Colocando vídeos, porque só isso aí já rende muito dinheiro. E o importante do povo é o dinheiro. Queridos, não é o dinheiro. Digo, dinheiro é meu servo. O dinheiro é o seu servo. Você não é servo do dinheiro. E João e Jesus, eles eram assim. E Jesus, quando viu aquilo, ele simplesmente tinha a consciência de que do propósito de Deus para a vida dele. Será que você tem consciência do propósito de Deus para a sua vida? Sabe, às vezes a gente se perde em meio a tantas coisas, mas nós temos que entender que lá em Timóteo diz que nós devemos ser irrepreensíveis. Temos que ser pessoas maduras, não imaturas, a ponto de nós paralisarmos por causa de outros, irmãos. Sabe, o Senhor, ele falou muito sobre isso. Nós temos que ser homens e mulheres que meditam na palavra do Senhor. Hoje um adolescente aqui, ontem à noite, ele perguntou para mim, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Se é de Deus ou não? Eu falei, menino, só a experiência com Deus para a gente ouvir a voz de Deus e saber que não é uma voz interior, que é uma voz que fala com você. Sabe? Como que eu vou? Ele falou para mim, como eu vou discernir que o que eu estou pensando é de Deus ou não? Eu falei, nossa, isso somente quando você ler muito a palavra para saber o que vai no coração de Deus. Por que você tem que ler a palavra? Porque somente a palavra pode te nortear. Era ou não era? Era de Deus ou não era? Porque as pessoas entram dentro da sua casa como um cordeirinho te ajudando. Nossa, que bonzinho. Ai, que pessoa linda. Quando você vai ver uma víbora que entrou lá dentro e que você vai passar de sabores com essas pessoas. Queridos, hoje nós sabemos que somos uma igreja pentecostal, que é uma igreja muito profética, uma igreja que Deus fala muito, né? E isso até não é tão bom, porque nós temos que ter todos os tipos do barril, né? A palavra apostólica, a palavra profética, a evangelística, a pastoral, a de mestre, porque o barril ele tem que chegar em você e você se alimentar, mas nós precisamos ter a palavra para poder discernir se isso realmente é de Deus ou não. Porque olha, esses dias eu confesso, com tudo o que vem, nós não sabemos mais. As coisas estão acontecendo numa velocidade, né? Numa velocidade tão forte. A pastora Roseli, ela falou assim para mim, irmãos, veja bem. Ela falou para mim, você sabe qual o problema aqui no Havaí? Porque nós, pastores, nos comprometemos a orar por uma célula lá no Havaí. Ela falou para mim, maluco, o caminhão parou em cima de mim. Ela falou para mim, sabe qual é o problema aqui no Havaí, nos Estados Unidos? Ela falou, sumiço de crianças. Falou, aí no Brasil é grana, né?
todo mundo se corrompe, as igrejas. Aqui não. Aqui, uma vez eu estava com meu neto aqui na praia e de repente ele sumiu. E de repente ele chegou gritando: vó, estão querendo me pegar. Sabe por quê, irmãos? Você já ouviu falar em adrenocromo, que é uma substância que a nova ordem mundial, que os artistas eles tomam para ter uma longevidade? É muito sério isso, irmãos. Para nós, talvez não seja uma realidade, mas lá é. Lá é. Diz que Heloísa, a Roseli falou para mim que o que some de criança é uma coisa assim absurda. Absurdo que some de criança para sacrifício. Irmãos, é uma coisa muito séria. Graças a Deus some aqui, mas para venda de órgãos, mas assim, é um negócio muito sério. A gente tem que tomar um cuidado absurdo com criança, irmãos. Com as nossas e com as crianças. Então, hoje em dia, nós estamos de uma maneira que nós não sabemos mais onde nós estaremos pisando, mas quando você tem o Espírito de Deus e você tem o discernimento, a sabedoria, a inteligência emocional que o Senhor deu, você vai discernir que se aquilo é de Deus ou não é de Deus para a tua vida, porque realmente o inimigo ele está tão astuto que tem enganado a muitos. E quando a gente chegar lá, Jesus ele vai falar: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Sabe, a gente tem ouvido muita coisa, quem vai para a internet sabe disso, mas nós precisamos ter, que nem o Senhor falou, não é um bushidô, que é uma vida, nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor. E isso é uma coisa muito séria. Você tem que ver aonde está a sua brecha, aonde você tem realmente deixado Deus para formar altares e para ter brechas dentro da sua vida. É uma coisa muito séria. A questão de ser sóbrio, moderado no gastar, moderado em todas as coisas. Ser apto para ensinar e ser ensinável, porque muitas vezes você vai falar algo de Deus para uma pessoa e ela nunca vai. Aquele bode, na verdade, não é um cordeiro, é um bode, porque ele nunca vai sair da sua posição para dizer: não, você tem razão, Deus tem razão. Não. Pessoas que não vão nunca entender princípios e fundamentos de Deus, queridos. E é muito sério, é muito sério as coisas que estão acontecendo. Nessa manhã, eu quero orar por você, porque os tempos estão chegando, as coisas estão acontecendo. Eu vi um físico, um geofísico que fala sobre, estava falando para Silvia, que eles estão falando, né, que o mundo, a lava e os vulcões que estão adormecidos podem voltar. Se isso acontecer, vai ser uma pasmaceira de um tamanho. Não, Poços de Caldas ali, Ribeirão Preto, é um vulcão extinto imenso. E lá nos Estados Unidos, então? Você sabe que lá na costa, né, dos Estados Unidos, onde tem aqueles geysers, tal, diz que está tendo geysers assim quilométricos. E o povo está monitorando aqueles vulcões que são extintos, que estão querendo realmente voltar. Irmãos, a verdade é uma só.
Não são rumores, são fatos, né, que estão acontecendo. E nós estamos, a igreja está como os que dormem. Você viu, né? Pois é, são os sinais que o Senhor ele tem falado, né? Então, amados, sabe, ontem eu estava assistindo lá aquele negócio lá de heróis, tal, eternos, tal, da Record, mas o Senhor falou algo, o povo está como aquele povo que foi andar no deserto, viu tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas e ficaram na beira do caminho, ficaram no deserto. Assim está o povo, nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos irmãos. Nesta manhã, que o Senhor venha dar um discernimento absurdo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque aquele povo viu o Mar Vermelho abrir. Eles comeram do maná que o Senhor deu. Eles viram todas as maravilhas que eles poderiam, mesmo assim. Demorou um pouquinho, Moisés subiu ali, eles já fizeram um bezerro de ouro. Até Arão, que era um sacerdote, braço direito de Moisés, ele simplesmente se deixou fazer um culto de adoração a um bezerro de ouro. E o bezerro de ouro está aí, viu? A internet está aí, dando um monte de visualização. Eu vi um cara, um dermatologista, que ele começou assim, em um mês. Em um mês, 2 meses, ele mostrou. Olha, eu ganhei aqui essa placa que é de 200 mil seguidores. Quanto ele está ganhando? Gente, nós estamos no bezerro de ouro e não estamos vendo isso. Pastores pedindo pix. Pastores que você fala, poxa vida, gente que você falava, não, essa não, essa não. Então, queridos, quem somos nós para falar? Nós precisamos, se Deus está dando para você comer, beber, multiplicar e estar no passo, continua na sua caminhada, queridos. Continua, porque o tempo ele vai ficar de uma maneira que nós estamos vendo todos os sinais. E o anticristo vai se apresentar. Então você tem que ter uma vida de código de honra com o Senhor. Precisa. Sabe por quê? Porque o futebol, porque tantas coisas que podem deixar você fora da casinha com Deus e de repente, quando você vê, você já não tem mais aquele azeite para acender sua lamparina. Amém? Eu quero dizer para você que lá em Timóteo diz que o ministrador ele tem que governar bem sua casa. Então, todo tipo de preguiça que você possa ter para fazer qualquer coisa dentro da sua casa, dentro da igreja, queridos, eu vou precisar de pessoas para a gente fazer uma divisão que nós ganhamos muitas doações e nós ajudamos 3 casas de recuperação, 2 de mulheres. É muito difícil ter recuperação de mulheres. Tem muito de homens, mas de mulheres não. Então, de homem é mais fácil de encontrar. Quando as mulheres chegam na casa de recuperação, elas não têm nada. Se ela está grávida, o pessoal pede muito. Por quê? Porque esse povo que é drogadito engravida assim como, nem sei te falar, não sabe nem quem é o pai. Aí a criança não tem nada, mas quando passa um tempo, ele já tem shampoo, condicionador, sabe? Coisas que nós temos assim, né? Que você não dá valor. Então, eu preciso de pessoas que não sejam somente a Amélia, do Carmo, né? Que não está,
a Laodiceia, para a gente fazer uma triagem aí, que quando eu vou para Bertioga, a gente vai com o carro cheio, né? Graças a Deus, de doação para essas pessoas. Amém? Eu gostaria disso. Outra coisa, nós precisamos ter, eu sou até assim de falar, mas, por exemplo, você pegou um copo, cuide desse copo, use esse copo, jogue no lixo o seu copo, não deixe os copos espalhados. Nós precisamos ser pessoas que não precisem ninguém falar nada, nada, absolutamente nada, né? Quando nós precisamos ter zelo com a casa do Senhor. E se você tem zelo na sua casa, por que você não vai ter na casa do Senhor? Mas é algo muito sério isso. Nós precisamos ser zelosos de boas obras, não avarento, diz lá em Timóteo, não violento, ser cordato, não se embriagar no vinho onde há contenda. Sabe? E Deus, eu pedi perdão ao Senhor, porque precisou Deus mandar 3 pessoas para dizer que se eu não fosse sair, Deus ia me matar. Por quê? Porque talvez eu estava idolatrando o homem. Nós não podemos ter isso, sabe? Eu sou seguidor do Zion, lá do japonês, do Lamartine, da não sei quem. Para com isso, irmão, é tempo. Não, não tem ninguém. Por isso que, mas sua igreja não tem placa. Não tem mesmo, placa não vai te salvar. Placa não vai te salvar, pastor nenhum vai te salvar. E se você realmente, vem aqui para nos honrar, venha honrar a Deus. Você tem que honrar a Deus em qualquer situação que você estiver. Isso chama-se maturidade. E eu pedi perdão. Por quê? Porque eu estava, acho que na idolatria, né, Heloísa? Para Deus falar isso. Ou você sai, eu te mato, mandar 3 pessoas. Por quê? Porque a minha lealdade, o Senhor entendia, mas Ele queria que eu me entendesse que a lealdade que eu tenho que ter é com Jesus, sabe? E ser realmente um administrador do alheio de uma maneira tremenda. Quando a gente ouve falar dos talentos, o homem lá deixou 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. Isso é o alheio, queridos. Você tem que ter mais cuidado com o alheio do que com o seu. Eu estava falando para a Letícia ontem, fiquei triste. Por quê? Porque quando eu acordo de manhã, de domingo, eu já ponho 2 chaleiras para fazer café para os irmãos, que nem o Diego, que nem o povo que gosta de um café. Às vezes chegou do outro culto, veio fazendo um sacrifício, quer tomar um café. Aí você põe uma cafeteira nova. Dali uma semana, quando você vê, a cafeteira está quebrada. Quem quebrou? Não tem ninguém. É que nem lá na minha casa. Quem quebrou? Ninguém. Mas a pessoa poderia falar, eu quebrei, desconta, compra outro, eu não tenho dinheiro, perdão, sei lá. Mas não, por quê? É importante isso. Eu não posso chegar na casa do amado ali, vamos dizer, certo? Do presbítero de Israel, quebra alguma coisa, filhinho, quebrou. Não é assim, que a gente já viu isso. Entendeu? Queridos, nós precisamos ser responsáveis pelos nossos filhos. Amém? Amém. Sabe, a igreja, ela precisa ser consertada. A igreja precisa ter uma consciência. Queridos, analise as suas brechas. Aonde você está tendo brecha? O que está pegando na tua vida que é mais importante do que Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque é o seguinte, o pessoal fala, eu amo a Deus. Amo mais que tudo nesse mundo. Mas fala de 10%, o nego acha que... Não, eu não vou dar isso. É muita coisa. Se eu ganho 100, vou dar 10. Se eu ganho 200, vou dar 20. Não. Se
eu ganho 1.000, aí que não vai dar mesmo, 100 vai me fazer falta. Queridos, quando o Senhor tem muito mais, quanto mais você dá para você, as pessoas mais prósperas da igreja aqui são os dizimistas. É incrível, Deus não deixa faltar nada, sabe? Então, não ser avarento. Timóteo fala que nós não devemos ser avarentos. Nós temos que ser, não podemos ser protegidos da soberba. Por quê? Porque quando Deus começa a aumentar a riqueza, aumentar a fama, aumentar alguma coisa, a pessoa fica soberba, sabe? Timóteo é muito claro nisso. Então, querido, se você vai servir ao Senhor, você tem que se proteger o seu coração disso, de uma idolatria com seus filhos, com seu pai, com seu marido, com a sua esposa. Parar com isso e dizer: Senhor, eu amo o Senhor, estou aqui para lhe servir da maneira como realmente eu quero. Irmãos, esse negócio não existe. Eu vou lá porque tal igreja tem tal pastor. Irmãos, sabe por que Deus ele permite? Não, porque eu vejo assim, sei lá, a igreja lá do Chapeludo, lá do povo, só falta querer tocar nele assim, né? Coitado, eu falo, gente, querem matar o homem, porque isso é uma idolatria, e o brasileiro é idólatra. Amados, não idolatre o que você tem, não idolatre, sabe? Tenha uma certeza que Deus ele pode fazer qualquer coisa sobre a tua vida. Amém? Então, não fique pensando na sua reputação. O que vão falar de mim se tal coisa? Interessa. O que Deus pensa de você? É isso que é importante. O que Deus pensa de você. Você acha que o seu sapatinho, a sua elegância é que vai fazer você na sociedade? Jamais. Queridos, o povo está muito longe de conhecer a Deus. E eu quero declarar nesta manhã a inteligência emocional que Jesus ele tinha, sabe? Então, no nome de Jesus, que você possa ficar com essa palavra. Porque a vida dos ministradores, ela tem que ser uma vida, a vida do crente no geral. Hoje, irmãos, nós estamos julgadores demais, estamos críticos demais, e nós precisamos abraçar, ter muito mais amor, aquele amor que está escrito naquela Bíblia, sabe? A mensagem. Eu gostaria de finalizar. Eu não tenho a Bíblia aqui, porque na minha casa só tem uma Bíblia dessa. Mas tem uma palavra que é muito maravilhosa e que fala muito para os nossos corações, sabe? Eu quero deixar essa palavra. Sabe por quê? Porque o amor de muitos está esfriando de uma maneira absurda. É algo muito sério. Diz aqui assim, nessa Bíblia, a mensagem, uma vez até a pastora Heloísa leu: se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos não tiver amor, não passarei de um rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela não pular e eu não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não chegarei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça sem amor, estou falido. Imagina,
se você não tiver misericórdia no seu coração, a Bíblia diz que você está falido. Você pode ser rico, milionário, mas se você não tiver uma misericórdia, que é realmente o Senhor não imputar sobre a tua vida por amor a você, é a misericórdia de Deus. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Eu não vejo isso aqui na igreja. Se eu falar, olha, nós temos um culto de mulheres, quantas mulheres vão ajudar? Quando chega a hora, todo mundo vai embora para sua casa, mas ninguém fica para limpar. Simples assim. Desculpa, mas é isso. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro. Conheço muita gente, eu primeiro para comer, eu primeiro para entrar, eu primeiro. Você está fora. Deus vai olhar para você e falar, você está bem fora. Sabe? Não perde as estribeiras. Isso é para mim. Que eu sou muito... Não sou mais. Estou bem melhorzinha. Vou melhorar mais, Jesus. Não contabiliza o pecado dos... fulano, aquele lá era tal. Não. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Irmãos, vamos ser mais tolerantes. Sabe? Ontem chegou o Diego lá para tomar uma injeção. Eu falei, você almoçou? Não. Falei, bom, vou te fazer um macarrão. Só macarrão? Ele tá muito bom. Tolerante. Nem sabia. Mas é isso, precisamos tolerar. Confia sempre em Deus, confia em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Queridos, vamos prosseguir. Hoje não está fácil, mas você vai prosseguir até o fim, amém? Essa palavra, o Senhor falou, Bushido, o código de honra nós precisamos ter, não com o senhor feudal, mas com o Senhor que é dono da nossa vida, aquele que detém todo o poder, sabe? Você tem que ter um código de honra e mostrar realmente que esta honra é para o Senhor. Então, queridos, olha, a igreja ela precisa ter uma honra e um respeito, não somente para com os irmãos, mas para com o Senhor, sabe? Então, queridos, nós precisamos. Eu vou fazer o culto de mulheres. Às vezes você não sabe, não tem ninguém para perguntar, precisa de ajuda? Seria bom, sabia? Porque é muito bom a gente entrar pelas portas e ver tudo limpo. Mas alguém limpou. Hoje a Maria do Carmo não está aí, mas deixou a Amélia e a Laodiceia. Por quê? Porque Deus cuida, claro, da obra dele. Mas cuide, irmãos, não joga papel no chão. Minha amiga psicóloga, ela foi fazer 2 anos de estágio no Japão. Um dia ela pegou um papel de bala assim, chupou e jogou lá no chão. Chegou uma veinha de quase 100 anos de idade, catou o papel, correu atrás dela e falou assim, a senhora deixou cair. Ela falou, que vergonha que eu passei. Nunca mais eu fiz isso. Imaginou? A velhinha de 100 anos, coisa atrás de você, deixou cair, né? Amados, é assim. Vamos cuidar das coisas. E os obreiros da casa do Senhor, vamos pedalar, Robinho. Amém? Tem um monte de coisa. Ontem a Letícia me deu um monte de dura. E é com verdade. Por quê? Porque uma pessoa só não dá conta de limpar tudo isso. É pequeno, mas tem as crianças,
que são bagunceiras, precisa, desde pequeno, eu falo pro pessoal do Ministério Infantil, manda limpar. Limpar é uma honra, irmãos. Na verdade, é uma honra. Lavar é uma honra, sabe? Eu limpei banheiro durante 15 anos, que a igreja não tinha ninguém. Lavava na hora que a gente saía, no outro dia estava tudo seco. Era uma maneira. Então, poxa, você chupa uma bala, não joga no chão. É triste eu falar isso, mas você faz isso na sua casa, sua esposa te come viva, né? Faz um cafezinho ali e joga no chão. Não, é o mínimo, né, professora? Então, em nome de Jesus, quero dizer para você, ô amado, olhei ali, olhei o seu carro, eu vi uma luz sobre o seu carro. Recebe que você vai trocar de carro. Amém? Você não merece, mas o Senhor, você não merece. Sabe por quê? Sabe por que você não merece? Você merece porque Deus te ama. Mas era para você estar aí, ó, junto com a Silvia, evangelizando. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é que você fique rico, troque de carro, mas faça como Jesus, cuide de uma multidão. Esse é o propósito. Mas pela misericórdia de Deus, faça assim, Deus vai te dar. Ele conhece o desejo do seu coração, Ele sabe. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu quero declarar sobre a vida, sua vida, que você terá tolerância. Eu terei tolerância, né? Pastor Heloísa, você terá tolerância. Daniele, mais tolerância. Oh, glória. Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu quero dizer, nesta manhã, que o Senhor, Ele está agraciando a igreja. Xarabe, amanto, alabassurianda, com grandes coisas, com muitas coisas, muitas coisas. Eu vejo, Maria, sobre a sua vida, eu vejo uma chave desse tamanho aqui que roda na sua cabeça. E faça assim, Deus vai te dar um diploma, Deus vai trazer uma sabedoria, um discernimento muito grande sobre a tua vida. Amém? Receba nesta manhã. Você não tem nem consciência do que Deus vai fazer sobre a tua vida. Xarabe, amanto, alabaçuiana. Deus manda te dizer, Rodriguinho, não se preocupe. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Se prepara para não vir muito nos cultos de manhã, porque você vai trabalhar muito. Amém? Deus mostra para mim você muito preocupado. Ele fala, tadinho, não me conhece. Não me conhece. Mas não sabe nada, inocente, mas vai conhecer que o Senhor, Ele está trabalhando. Eu vejo como se fosse um planeta. Deus é lindo. E Ele virando assim ao seu redor, como quem diz que o Senhor está rodando situações na sua vida. Amém? Sabe por quê? Porque da onde você saiu, eu vejo sua família sendo uma família não com aquela estrutura, sabe? Não foi com um código de honra, mas o Senhor trazendo um código de honra dentro do seu coração para com Ele. E isso, presta atenção, vai ser a diferença sobre a tua vida. Eu vejo Letícia, o Senhor trazendo como que chama? Uma daquelas
Como que chama quando é um registro de força que liga assim? Não é um disjuntor, mas é um disjuntor, sabe? Como se fosse uma chave. Eu vejo uma mão assim em cima da sua cabeça e fazendo isso. Por quê? Porque o Senhor vai te dar estratégias e mudanças. Eu vejo uma mudança muito grande de você para o Mário. Porque o Mário, ele tem o Bushido dele. Ele é triste. Ele tem um Bushido forte, ele tem um código de honra, de ética forte. E ele olha para você querendo que esse código de honra seja assim com você. Mas você é, entendeu? Alegre. Tipo, boa. Você tem, mas diferente do dele. Dele é se ele fosse um samurai, que ele não seria, né? Mas é uma coisa muito forte na vida dele. Eu vejo que ele tem um código de honra com Deus muito forte. E Deus, Mário, eu vejo também uma chave, e ela não é dourada, ela é uma chave prateada que cai nas suas mãos, e o Senhor diz: daqui para dezembro, janeiro, eu vou te honrar. O Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar porque Ele conhece seu coração. Você prefere muitas vezes até morrer, sair fora, tal, do que fazer alguma coisa que não seja dentro desse código de honra de Deus sobre a tua vida. É muito forte isso. Primeiro você pensa nos outros e depois em você. E isso é algo que Deus manda te dizer, que Ele conta. Ele tem contabilizado todas as vezes que você pensa na sua filha, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai, fulana, ciclana, e depois vai pensar em você. Isso é muito difícil. Isso é algo que Deus, Ele contabiliza. Se eu falar para você, você vai falar: essa pastora, ela tem um anjo que ele anota no livro da sua vida todas as vezes que você renunciou para agradar a Deus e aos que você ama. Esse, tá escrito assim, a gente acha que isso é uma bobagem, mas é uma grande verdade. E esse galardão vem do Senhor para a sua vida. Amém? Então, existe algo que Deus está... eu vejo entre você e a Letícia, eu vejo um arco-íris, e ele não é um arco-íris de cores, ele é prata. Ele é prateado, sabe? Porque a prata significa a redenção. E eu vejo uma redenção, vocês se rendendo, depois de muito se debater, vocês se rendendo um para o outro. Amém? Em nome de Jesus. Deus manda dizer para Maria: Maria, tudo seu está nas minhas mãos. Cada vez que você vai pagar o seu aluguel, Senhor, Ele é o Deus que provém todas as coisas. Aleluia. Você é como se fosse uma viúva. E o Senhor, aqui tem bastante viúva, mas é como se você fosse uma viúva. O Senhor te entende. E Ele manda dizer que Ele cuida do teu. Algo muito sério Deus está fazendo na vida do Ricardo. Amém? O Senhor diz para o Fábio: eu tenho um ministério lindo na sua vida. O Senhor, Ele quer que você seja
tenha disciplina, né? Porque tem gente que nem o nosso irmão ali, ó, que é disciplinado, tem muito músculo, mas não tem disciplina para ler a Bíblia. Só porrada. Você agora é só. Deus, ele manda dizer para você: tenha disciplina comigo, porque eu vou fazer algo forte na sua vida, que você nem chegou ao seu coração ainda. Amém? O Senhor está fazendo. Põe a mão no seu coração nesse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que nós queremos ter um código de honra e de ética sobre as nossas vidas contigo. Muitas vezes eu quero te pedir perdão, porque dizemos que te amamos, mas amamos muito mais a nós mesmos do que ao Senhor. Te pedimos perdão por isso e declaramos nesse momento que haverá uma mudança na nossa postura, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre cada um aqui a bênção impetrada do Senhor, e que nesse meio-dia você possa sair em paz e que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glórias ao nosso Deus? Ele é o seu Pai. Hoje é o dia dele, em nome de Jesus. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe.